Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5. Então, nós vamos ler só a parte B do versículo. Capítulo 5, versículo 16. A parte B do versículo. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor em Tiago 5,16. A parte B do versículo diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor Deus, lemos a Tua palavra, que é a Sua verdade para a nossa vida. E te pedimos, Senhor, venha falar com cada um de nós. E eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor, para ser um vaso usado por Ti nesta noite, para que o mesmo que o Senhor falou para mim sobre a oração, o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite. Nós precisamos de Ti. E a honra e a glória é para Ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, como diz a palavra do Senhor, a oração do justo é poderosa e eficaz. Tem Bíblias que está assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. Outras estão: a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é o que o Senhor tem falado comigo. E eu orei e falei para o Senhor: Senhor, assim como o Senhor fala comigo, fala com a sua igreja. Porque se o Senhor não falar comigo, não tem como a igreja receber. E o Senhor tem falado muito comigo sobre a oração. Sobre estarmos em oração, sobre tempo de oração. Irmãos, no dia a dia da nossa vida, o que se encontra menos é tempo para ir orar, né? Vamos falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade? O tempo nosso de oração na presença de Deus, o tempo nosso de oração no dia da reunião de oração, como que nós temos feito? Estamos vivendo dias, irmãos, difíceis. E o mundo não vai mudar. Pelo contrário, a palavra de Deus ela é bem clara para mim e para você. Só vai piorar, porque o mundo ele jaz no maligno. Mas a igreja de Cristo, ela prevalece. A igreja de Cristo, ela é diferente. Porque a igreja de Cristo, ela não olha para esse mundo. Porque nós não somos cidadãos dessa terra. O nosso tempo aqui é passageiro. Nós somos cidadãos do céu. Esses dias eu vim de uma live da oração dos 21 dias. Teve uma pessoa que colocou nos comentários que esse negócio de orar pelo Brasil, orar é só mimimi. Já está tudo perdido. Não, irmãos, não está tudo perdido. Porque nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas almas. Nós temos um Deus poderoso, que tudo pode, que tudo faz. E a oração poderosa, ela pode muito em seus efeitos. E quando nós oramos, nós não tornamos Deus mais poderoso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós é que mudamos na presença dEle. Nós é que mudamos. O Senhor muda a nossa visão, o nosso olhar.
Porque quando nós oramos, nós começamos a viver pela fé. E a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que está acontecendo. Porque o que eu vejo é arrasador, é triste, é de acabar. Mas com meus olhos da carne. Mas os meus olhos da fé me mostram todas as promessas do Senhor para a minha vida. Aqui e na vida eterna. Porque aqui eu creio que todos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não aceitou, abre o seu coração. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceita esse plano para viver a eternidade. Não perca a oportunidade de querer e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque o Senhor está fazendo algo muito grande. Porque Ele está voltando. E Ele está derramando o seu poder sobre a nossa nação, sobre as nações. E está vindo o avivamento. E o avivamento é isso, é nós começarmos a orar. Senhor, aviva-me. Aviva-nos. Porque a nossa fé não pode estar morta. A nossa fé tem que estar viva na presença do Senhor. Nós não podemos estar mortos espiritualmente. E a nossa fé só está viva se nós temos uma vida de oração. Uma vida na presença de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. O plano de Satanás para esse mundo está aí bem claro. Porque a palavra de Deus fala que Ele veio para matar, roubar e destruir. E é esse o plano dele. Podemos ver a cada dia. Mas nós temos a alegria de saber que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então não tenha medo. Não fique triste, depressivo com as notícias. Nem fique olhando as notícias. Vamos no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar para o nosso Deus: Deus, eu creio em Ti. Deus, eu sei que o Brasil está nas Suas mãos. Deus, eu sei que tudo que acontecer é a Tua vontade e é a Tua verdade. Que seja feito a Tua vontade, porque todo o poder está nas Tuas mãos, ó Deus. O Brasil é Teu. E nós cremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa nação. Nós cremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família. E assim como o Senhor protegeu o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, o Senhor protege a igreja dele aqui nesse mundo, de todo o mal que o inimigo tenta lançar. O nosso Deus, Ele é poderoso. E o nosso tempo de oração, como eu já disse, não muda Deus. O nosso jejum não muda Deus. Ele muda Ele muda você. Para quando vir a má notícia, você vai dizer como o salmista: eu não temo a má notícia, porque eu confio no meu Deus. Vai estar aí pelos 4 ventos a má notícia. Mas nós confiamos em Deus. Nós podemos fazer como o rei Josafá: Senhor, estamos com medo. Aqueles que vêm contra nós, Senhor, são muitos. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então cada um de nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Vamos olhar para o alto, que é de onde vem a nossa vitória. Irmãos, quantos exemplos nós temos na Bíblia dos nossos profetas, que oraram, que reivindicaram diante de Deus situações que precisavam ser mudadas. E todas foram mudadas. Todas. Porque o nosso Deus, Ele não perde nenhuma batalha. Até aparentemente parece que está perdido, que não tem mais jeito. É que nem quando acontece na nossa vida alguma coisa na nossa família. A gente está orando, orando. Parece que tudo foi para o ralo, não deu certo. Mas o nosso Deus está trabalhando. Não deixa de orar, de perseverar. E a oração, ela é importante por isso, porque vai fazer cada um de nós ser perseverante.
Não ter medo de nenhuma circunstância. Então, nessa noite, o Senhor fala para mim e para você: faça o seu tempo de oração. Vamos orar pela nossa igreja, pela nossa família, pelo aniversário da intercessão, pelo nosso Brasil. Não vamos orar por política, nem por político, nem por pessoas que cuidam de... Não. A palavra do Senhor nos ensina sim a orar pelas nossas autoridades. Vamos orar sim. Mas nós vamos clamar o nosso Deus para que Ele continue cuidando. E declarar: Senhor, eu creio em Ti. Não importa essa notícia, é o Senhor que está no controle de tudo. E o nosso Deus está trabalhando, está fazendo. E eu ouvi um profeta dizer assim, numa dos seus vídeos, que o Senhor, Ele salva o Brasil, não vai ser por grandes congressos, encontros de cristão orando, jejuando, não. Vai ser pelos servos do Senhor, que se ajoelham nos seus quartos, que dobram o seu joelho na sua casa e oram ao Senhor pelo Brasil. É assim que é o grande exército do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos estar juntos, firmes em oração. Venha nas terças-feiras para orar. Venha buscar a presença do Senhor. Irmãos, o culto de oração de terça-feira é 1 hora. Passa tão rapidinho. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem batizado com o Espírito Santo. Pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu, venha na reunião de terça-feira. Venha buscar o batismo do Espírito Santo. Porque é Ele que renova-nos. É Ele que nos dá essa força para continuar lutando. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que nos direciona em tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós oramos, nós colocamos a nossa fé em ação e nós cremos no Deus que nós servimos. É por isso que nós estamos aqui. A circunstância surge, sim, mas o Senhor está conosco. As má notícias vêm, mas o nosso Deus está conosco. As situações da nossa família, na nossa casa acontecem, sim, não vai deixar de acontecer. Eu sei que muitos aqui oram muito sim, oram pela sua família, esposo, ora pela esposa, mãe, ora pelos seus filhos. Continue orando, porque o Senhor faz a obra, o tempo é dele. Tudo é no tempo dele e Ele faz. Persevere em oração. E não tenha medo. Não entre em depressão, não entre em tristeza por causa dos acontecimentos no dia a dia. Porque quando Deus é o Senhor da nossa vida, Ele faz acontecer. Aquilo que é improvável, que todo mundo diz que não, Ele faz acontecer. Essa semana eu recebi o testemunho de um sobrinho meu. Ele foi ver um emprego e ele só tem prática na parte elétrica e ele não tem cursos feitos. E lá tinha 3 pessoas com os currículos muito bons. E ele falou que conforme ele foi vendo as pessoas com aquele currículo bom daquela forma, ele falou assim, vixe, foi dobrando o currículo dele, foi pondo assim a mão para baixo e pôs no bolso. Ele falou, nem vou mostrar o meu currículo. Aí conforme foi tendo a entrevista, foi conversando, ele falou como ele sabia trabalhar na prática. Finalizando para não ficar longo, ele foi contratado. E ele pôde ver a mão de Deus na vida dele. Para quem não tinha currículo, para quem não tinha nem registro na carteira, conseguiu o trabalho. Uma pessoa que tinha 6 anos de registro, trabalhando até na Energisa, e vários cursos feitos,
e essa pessoa não foi contratada e ele foi. Não é a mão de Deus? Então, irmãos, é assim que Deus faz. Deus, Ele faz da forma que Ele quer, mas depende da nossa atitude diante da circunstância. Vem uma situação, você já vai ficar triste, de cabeça para baixa, não vai dormir, não vai mais comer. Não! Como que a gente demonstra para Deus que a gente está confiante nele? Dobra o joelho, fala para Deus: Deus, aconteceu isso comigo, eu fiquei triste sim, isso doeu, eu perdi isso, mas Senhor, Tu és o meu Deus, e eu confio que o Senhor está cuidando de tudo para mim. Entrego nas Tuas mãos. E vai se alimentar, dorme a sua hora para você recuperar suas forças. Nós vemos esse exemplo, Pedro, quando ele estava na prisão, não é? Pedro, ele estava na prisão, a igreja estava orando por ele, e ele estava dormindo. Como pode? Sabendo que ele ia ser morto, porque pela lei, eles iam matá-lo. Mas Pedro, ele estava confiando no Deus que ele tinha. Porque ele falou: se eu morrer, eu sei que eu estou com o Senhor na glória. E se o Senhor tem algo ainda para mim aqui, Ele vai me livrar. E é assim que Deus fez. E é assim que Deus faz na nossa vida. Pedro não ficou sem dormir, Pedro não ficou para um lado, para o outro, como se ele fosse solucionar. Não, ele deixou Deus solucionar para ele. Também não adianta pegar 40 currículos e sair levando em tudo quanto é lugar, não é assim. Você vai levar conforme o Senhor te direcionar, porque Ele já tem a porta aberta certa para você. Então não precisa se desesperar. Temos que aceitar aquilo que vem de Deus na nossa vida. Muitas vezes o Senhor quer dar pão, mas a gente fala: ah não, como eu estou passando isso, pedra tá bom. O Senhor quer dar peixe. Ah, mas está tudo tão assim, vou pegar cobra mesmo. Não, irmãos. O nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós temos exemplos muito de que Ele ouve a nossa oração. Elias orou e ele era como nós. Ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou novamente para que chovesse, e desceu a água do céu, né? Choveu, molhou toda a plantação, tudo que era necessário. E é assim que Deus faz na nossa vida. Moisés, ele orou ao Senhor quando o Senhor queria destruir todo o povo. E Moisés falou: não, Senhor, se o Senhor fizer assim, então tira meu nome do livro da vida. Salva esse povo, Senhor. E assim o Senhor Deus fez. E é assim que o nosso Deus faz. Ele ouve a oração do justo. Mas Ele quer ouvir nós estarmos lá, no nosso momento de oração, falando para Ele que a gente crê nele, confia nele, adorando Ele. Coloca um hino, dobra seu joelho, adora, fala em línguas. Depois você faz o seu pedido, depois você continua adorando, glorificando em línguas. E assim nós temos o nosso tempo na presença do Senhor. Não tenha medo de nenhuma circunstância. Não deixa nada, nem ninguém roubar a sua fé, a sua confiança em Deus. Nenhuma notícia pode roubar a sua fé, a sua confiança em Deus. Nenhuma situação. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele cuida de cada um de nós. A palavra do Senhor ainda aqui fala assim para nós. Nessa noite, é noite de comunhão. E se tem alguém doente, alguém sofrendo com enfermidade, a palavra do Senhor
fala para nós que Ele também ouve a nossa oração. Tiago 5,13 fala assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Irmãos, isso que o Senhor fala para mim e para você nesta noite, para a gente confiar no Senhor, pôr a nossa vida em dia em oração. Ele ouve a oração do justo, Ele quer ouvir o nosso clamor e a nossa palavra de confiança diante dEle. As notícias não podem tirar a nossa paz e a nossa alegria. As más notícias não podem nos deixar triste diante do Senhor, falando: eu estou triste com Deus. Não, irmãos. O nosso Deus, Ele tem o melhor para nós. E em tudo Ele tem um propósito. E nesta noite também, como é noite de comunhão, nós vamos tomar do cálice e comer o pão, que representa o corpo. O pão representa o corpo, o sangue, o cálice representa o sangue de Jesus na nossa vida. E quando nós tomarmos, vamos tomar posse da nossa cura. Declara a sua cura através de você estar participando da mesa do Senhor. Senhor, eu recebo, a hora que fizer a digestão, esse cálice, esse pão dentro de mim, eu recebo a cura que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, conforme diz Isaías 53, 4 e 5. Jesus já levou na cruz. Por que você vai ficar aí perecendo? E você que não toma ceia há tanto tempo, por uma situação que você tem deixado te tirar da presença de Deus, nesta noite, fala com o Senhor, pede perdão, não fique mais nessa situação e participe da mesa do Senhor, porque Ele quer nos curar, Ele quer nos colocar de pé, Ele quer trazer o avivamento na nossa vida. E esse avivamento começa em cada um de nós nesse lugar. Amém? E você que precisa de cura física, você que quer ser curado, se coloque de pé. Eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei o que você está sentindo, mas fique de pé. Vou estar orando. Você que emocionalmente está abalado, triste, preocupado com a circunstância, com a situação, fica de pé também. E você que até fala: olha, eu não preciso de nada, eu estou bem. Fica de pé então para louvar e agradecer. Porque como diz a palavra, se você está doente, está precisando de cura, ora. Se você está alegre, então cante, adore. Porque o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer curar. Ele quer nos libertar. Ele ouve a nossa oração. Você crê que o Senhor ouve a sua oração? Fala comigo. O Senhor ouve a oração do justo. Mais uma vez. O Senhor ouve a oração do justo. Então, ora ao Senhor agora e pede para Ele. É você com Ele. Ele está aqui. É noite de comunhão. Depois vai se confirmar na hora de nós estarmos tomando a nossa ceia. Mas fala com Ele agora. Ele está aqui. Senhor Deus, primeiramente quero te agradecer pela tua palavra na minha vida e na vida da tua igreja. Que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações e possamos pôr em prática de estar com a nossa vida em oração diante de ti. Agora também, Senhor, quero apresentar a sua igreja neste lugar. E como diz a tua palavra, que o Senhor ouve a oração do justo, eu apresento a ti, Senhor, cada servo seu, serva sua que se colocou de pé, clamando a ti, Senhor, por uma cura. Eu não sei o que eles precisam, qual a área, mas o Senhor sabe.
Envia, Senhor, agora mais anjos para este lugar. Anjos ministradores que estejam passando agora em cada causa, em cada situação, no meio da tua igreja, entregando, Senhor, a vitória, dando a cura completa, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o teu poder venha operar, Senhor, tirando toda dor de cabeça, todo o mal-estar nesse corpo físico, toda essa indisposição, toda essa dor nos rins, nos pulmões, todo esse mal-estar quando vai se pôr de pé e o seu pulmão dói, o seu rim dói. Em nome de Jesus, o teu poder venha operar nessas vidas. Aqueles que estão se apresentando diante de ti com demais situações que precisam de cura, entra, Senhor, com o seu poder agora. Que o teu sangue, Jesus, seja sobre essas vidas, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo a cura completa. Cremos, como diz a sua palavra, que quando vemos para a tua casa te adorar, nós não voltamos para a nossa casa como nós viemos, mas voltamos libertos, curados, cheios da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê na tua vitória? Aplaude e glorifica o Senhor.